Fala, meu querido aluno, pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de revisão. É uma revisão, turma, voltada para a PMMG, beleza? Então é um tópico do edital que é dito e certo, na minha opinião, que vai ter uma questão relacionada a isso daí. Tranquilo? Pessoal, já segue lá no Instagram, professor Ian Ribeiro, segue o Instagram do Monster também, monster.concursos. Se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho já para não perder nenhuma notificação, beleza? Isso aí é extremamente importante, turma. Pessoal, eu vou comentar com vocês hoje a respeito de equação do primeiro grau, equação do segundo grau. São tópicos relacionados a uma parte do edital que normalmente vem como equações algébricas, tá? Ele se encaixa ali diretamente no tópico de álgebra. Show de bola? E é muito comum você encontrar esse tipo de questão aí. Antes de resolver algumas questões, bora revisar esses tópicos aqui, turma, porque realmente é extremamente importante a gente ter essa noção aqui. Show de bola? Então já pega um papel, pega uma caneta, porque nós vamos começar com equação do primeiro grau. Tranquilo? Turma, quando você vê a palavra equação, você precisa ter uma noção que você vai encontrar uma sentença aberta, e essa sentença aberta, ela é marcada por uma igualdade. A pergunta que surge quando eu falo uma sentença aberta, expressa por uma igualdade, marcada por uma igualdade, a pergunta é: o que é sentença aberta? Turma, sentença aberta é quando você tem a presença de uma variável. Beleza? Então, quando você está lá, 2x ao quadrado mais 3x mais 4 igual a zero, isso é a equação do segundo grau, mas você tem uma presença de uma variável. Você tem ali um valor que até então é desconhecido, e por meio da aritmética você vai conseguir encontrar a solução para aquela equação. Mas até então, como você não sabe esse valor desconhecido, por isso que existe um buraco ali, a gente chama de sentença aberta. Show de bola? E é uma equação porque é expressa por uma igualdade. Não é uma desigualdade, é uma igualdade. Aí, eu vou colocar uma situação para você da seguinte forma. Olha só. Nós vamos direto para um exemplo e vamos estruturar uma equação do primeiro grau. Eu sei, turma, que a maioria sabe resolver uma equação do primeiro grau, tá? Talvez, e realmente é o normal que aconteça, a dificuldade é a interpretação do texto para transformar o texto em equação. Porque quando você tem a equação montada, de fato é fácil resolver. Então, por exemplo, ó, um exemplo, tá? A idade de Ian somados com 20 é igual a 40. A pergunta é: qual a idade de Ian? É claro que é um exemplo, tá, pessoal? Então, às vezes, você vai estranhar a gente resolver aqui, mas é só uma maneira de dar risada mesmo da situação. A pergunta é assim, turma, ó. A idade de Ian somados com 20 é igual a 40. O que eu estou querendo descobrir? Não é a idade de Ian. Aquilo que você não sabe e deseja descobrir, você vai sempre chamar de X. Ah, Ian, eu posso chamar de Y? Posso chamar de B? Pode, não tem problema. Dentro da matemática é comum a gente padronizar X e Y, tá? Para ficar algo mais padrão, comum, recorrente. A idade de Ian é o que eu não sei. Então eu vou chamar de X. Pelo texto, turma, quando você tem essa idade somados com 20, obrigatoriamente o resultado tem que dar quanto? 40. Por que eu selecionei esse exemplo?
Primeiro, porque é um exemplo visual de resolver, visual de como resolver. Porque quando você tem essa equação aqui, mesmo que você não saiba resolver a equação, você vai pensar assim, ué, a única possibilidade para isso aqui dar 40 é quando o x vale 20. Porque se eu somo 20 mais 20, tem que dar 40, não tem outra possibilidade. Então, a idade de Ian é igual a 40? Nesse exemplo, sim. Tá? Só que eu quero que você comece a enxergar o seguinte. Ó, você já entendeu que tem um resultado, tem uma solução, tem uma raiz. Primeira coisa, turma. Quando você tem uma igualdade, você separa essa igualdade em dois membros. Certo? Como assim membro, Ian? É aquilo que está na direita e aquilo que está na esquerda da igualdade. Então, aquilo que está na esquerda, eu chamo de primeiro membro. E aquilo que está na direita, eu vou chamar de segundo membro da equação. Ponto. Por que eu estou fazendo isso? Percebam o seguinte, ó, turma. Tanto no primeiro membro quanto no segundo membro, você vai encontrar termos. Termo, turma, é tudo que está pertencendo ao primeiro ou ao segundo membro. Tanto faz se tem variável ou não. Então, por exemplo, ó, esse x aqui, ele é um termo. Esse 20 aqui, ele é um outro termo. Esse 40 aqui é um outro termo. Tudo são termos, tá? Só que eu quero que você anote, porque a partir de agora a gente pode padronizar, tá? Não é que é regra, mas é mais fácil para quem está voltando a estudar entender isso daí. No primeiro membro, vamos considerar que nós vamos deixar as letras. Então, tudo que tem letra, por exemplo, 2x vai ficar só de um lado. Menos 4x vai ficar só de um lado, tá? Quando eu falo letras, é tudo aquilo que acompanha a variável, beleza? Tudo aquilo que acompanha a variável. No segundo membro, eu vou deixar apenas os números. Tranquilo? Vai começar a fazer mais sentido. Nesse primeiro momento, eu quero que você entenda esse padrão. Não é regra. Tem gente que, dependendo da situação, vai ficar mais fácil letra na direita, número na esquerda. Mas para quem está começando, é interessante você fixar isso daí. Tranquilo? Até pegar o processo do princípio da igualdade, joga para um lado, joga para o outro e assim sucessivamente. Então, no segundo membro, eu tenho apenas os números. Ponto. Feito isso, turma, você vai cair aqui, ó. Como resolver uma equação do primeiro grau. Porque ela está montada, tá? A gente partiu de um texto e montou essa equação. Então, como resolver uma equação do primeiro grau? Primeira coisa que você vai fazer, certo? Você vai fazer isso aqui, ó, turma. Separe letras dos números. Separe letras dos números. Até porque eu estou considerando que o primeiro membro é letra, o segundo é número. Só que como que você vai separar isso daí? É aí que você precisa entender que nesse primeiro momento, aquilo que está somando, ou seja, o termo que está positivo em qualquer um dos dois membros, ao trocar de posição, ou seja, se ele está no primeiro membro e ele vai para o segundo, se ele está no segundo e for para o primeiro, ele vai passar, turma, com o sinal trocado. Então, se você está no primeiro positivo, você passa para o segundo negativo. Se você está no segundo positivo, você passa
Para o primeiro, negativo. Beleza? Então, é só trocar o sinal. A mesma coisa acontece se você tem um termo que está negativo. Por exemplo, menos x. Se eu quero pegar esse menos x e jogar para um outro membro, ele passa com o sinal trocado. E esse sinal trocado é isso aqui, ó, mais. Eu falo, turma, porque tem gente que inicialmente confunde achando que vai ser multiplicando ou dividindo. Não. Nesse primeiro passo é soma e subtração. Soma, subtração. Beleza. Uma vez que você separa as letras dos números, o próximo passo é agrupe os termos correspondentes. Beleza? Agrupe os termos correspondentes. O que seria termo correspondente? Você precisa colocar em sua cabeça que número só soma ou subtrai número, variável só soma ou subtrai aquilo que tem variável também. Tá? Não pode somar uma banana com uma melancia. Tem que ser correspondente. Terceiro e último passo é você fazer isso aqui, ó. Isole a variável. Turma, a noção de isolar a variável, ela vai partir daqui, ó. Aquilo que multiplica a variável vai passar para o outro membro dividindo. Lembra que é sempre o processo contrário? Aqui não é diferente. Se você tem um termo que está dividindo a variável, ela vai passar para o outro membro multiplicando. Na prática, a gente vai fazer isso daí. Uma vez que você entende esses três passos, o exemplo aqui de Ian vai ficar como? Lembra que era x mais 20, tá? Então, bora fazer aqui, ó, exemplo. Era x mais 20 igual a 40. Lembra que a gente definiu que no primeiro membro, letra, segundo membro, número. Quando você olha o primeiro membro, você percebe que tem um número e ele não está no lugar adequado. Então, como que eu tiro esse mais 20 e ele passa para cá, menos 20? Só você jogar para lá com o sinal trocado. Exatamente. Tá? Então, ele passa com o processo contrário. Mas eu não vou passar dividindo ou multiplicando, porque eu só estou separando letra de número. Então, vai ficar assim, ó, x é igual a 40 menos 20. Segundo passo é o quê? Agrupe os termos correspondentes. Você percebe que eu posso fazer essa subtração de fato? Claro que pode. Número soma ou subtrai com número. 40 menos 20, 20. Lembra que até visualmente a gente encontrou esse resultado, mas agora matematicamente a gente conseguiu fazer. Beleza? Antes de ir para algum exemplo, que de fato a gente vai fazer alguns exemplos, pega essa ideia aqui, ó. Outro exemplo. 2x menos 4 igual a 8x mais 2. 8x mais 2. Beleza? Então, bora lá. Primeira coisa. Normalmente, a gente vai definir aqui, ó, letra e aqui número. Ah, Ian, mas eu quero colocar primeiro letra, depois o número. Não tem problema. Tá? Isso daí fica a seu critério, dependendo da situação. Realmente é melhor você colocar letra na direita e número na esquerda. Mas para quem está aprendendo, é melhor começar assim. Primeiro passo, turma. Olha o primeiro membro. Quando você olha o primeiro membro, você percebe que tem um número que não deveria estar aí, menos 4. Como que você pega esse menos 4 e joga para lá? Ele vai com o sinal trocado. Então, você vai ter aqui, ó, 8x mais 2.
era menos 4, mas ele precisa vir para cá com um sinal positivo, tá? É um princípio da igualdade. A gente fala passar porque é mais fácil entender assim. Menos 4. Antes de você somar, pega só essa ideia. Tá vendo que no segundo membro não existe um número, uma variável, uma letra, que não deveria estar aí? Ela deveria estar no primeiro membro. Então, como que eu saio com esse 8x e eu coloco ele aqui? Aí você precisa entender um detalhe. Qual é o sinal, turma, que está aqui? Você vai olhar e vai falar, ué, mas não tem nada aí. O fato de não ter nada não quer dizer que não exista sinal. É positivo, tá? Só que como ele está ali depois da igualdade, ou no caso do 2x aqui, você não precisa escrever. Então ele vem com menos. Vai ficar, ó, 2x menos 8x igual a 2 mais 4. Turma, segundo passo, agrupe termo correspondente, porque você só soma ou subtrai letra, soma ou subtrai número. Menos 2x, ou mais 2x, menos 8x, menos 6x. 2 mais 6, 2 mais 4, 6. E agora? Aí eu quero que você perceba assim, ó. Eu preciso isolar a variável. O que eu tenho é isso aqui, ó. 6 vezes x igual a 6. Turma, percebe que existe um número que está multiplicando a variável? Ponto. Multiplicando. Se ele está multiplicando, ele passa para lá como dividindo. É sempre o processo contrário. Só que nesse caso não é porque está menos 6, ele vai para lá mais 6. Tá? Aqui já é o processo final, quando você já agrupou todo mundo. Agrupou todo mundo, aí para você isolar a letra, porque você tem que isolar a letra para encontrar o resultado, é o contrário, que multiplica, divide, divide e multiplica. Menos 6 passa para lá dividindo. Então, o x vai ficar igual a 6 sobre menos 6. Beleza? Aqui, turma, eu quero que você entenda que tem um positivo. Como é uma divisão, você tem que considerar os sinais. Então, mais e menos, menos. 6 e 6, 1. Só que eu sei, turma, que você aprendeu lá na escola assim, ó. Sua professora com certeza comentou isso daqui. Gente, a variável ela está negativa. Você vai multiplicar por menos 1 dos dois lados. Quando você multiplica por menos 1, menos com menos, mais. 6 vezes menos 1, menos 6. Aí agora você passa dividindo. Aí fica menos 6 sobre 6. Mas é a mesma coisa. Tá? A diferença é porque aqui em cima, ao passar o 6 dividindo, eu carreguei o negativo dele também. Então, aquele menos 1 ele foi feito ao final. Ele não foi feito no início. Ele foi feito ao final. Mas o processo ele é o mesmo. Tranquilo? Bora fazer algumas questões para você perceber como que isso daí é cobrado. Olha só, você vai perceber que é bem tranquilo. Pensei em um número e dele subtrair 3 unidades. Perceba que você não sabe que número é esse. Você só pensou. Então, ele é x. E dele eu subtraí 3 unidades. Menos 3. Eu multipliquei o resultado por 5. Só que você tem que pensar assim, ó. Para você forçar o resultado, você precisa colocar um parênteses. Porque você indica que primeiro você subtrai para depois você multiplicar. Então, desse resultado eu multiplico por 5. Não é 5x menos 3. É x menos 3, tudo vezes 5. Somei 9 e obtive 24 como resultado. Ponto. Quando você tem um número multiplicado por uma expressão dentro do parênteses, você precisa fazer o jogo de sinal, tá? Então, aqui você tem 5x menos 15 mais 9
igual a 24. Faz um agrupamento de termos, mas aqui você já pode facilitar o processo. Ó. Ao invés de primeiro você passar o menos 15 e depois o mais 9 para lá, você pode primeiro fazer isso aqui. Ó. Você pode fazer essa soma e subtração? Pode. Quando você faz essa soma e subtração, você tem menos 6, certo? Então, 5x menos 6 igual a 24. Lembra, primeiro termo, primeiro membro, número, letra. Segundo membro, número. Esse primeiro membro tem o menos 6, então eu preciso carregar esse menos 6 para lá. Só que ele vai com o sinal trocado. Então, fica 5x igual a 24 mais 6. Separou letra de número, todo mundo? Separei, Ian. Agrupa termo correspondente. 5x igual a 30. O 5 está multiplicando. Ele passa o quê? Dividindo, ó. Ele vai para lá com o sinal trocado. 30 sobre 5 igual a 6. Só que qual é a resposta? Quando você vai olhar, ele vai falar assim, ó. É correto afirmar que o quadrado é você pegar esse resultado e elevar ao quadrado, que dá 36. Letra E. Show de bola. Letra E. Pessoal, a gente vai fazer agora algumas resoluções em relação à equação do segundo grau. Tá? Vamos aproveitar o nosso tempo e matar dois conteúdos em uma revisão só. Antes de resolver essa questão, é claro que a gente vai revisar do zero. Tranquilo? Então, bora lá. Anota novamente comigo aqui. Ó. O nosso tópico agora é equação do segundo grau. Ó. Segundo grau. Tranquilão? Pessoal, lembra que uma equação do primeiro grau era sempre naquele formato assim, 2x mais 1 igual a não sei o quê. No caso do segundo grau, a sua equação ela tem o seguinte formato. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Tranquilo? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Ah, mas aqui é uma parábola. Seria uma parábola, turma, se no lugar do zero você botasse um f de x. Aí você tornaria uma função. Mas como é uma equação, você vai montar nesse formato. Tranquilo? Lembrando que o A, o B e o C são constantes reais, beleza? Constantes reais. E obrigatoriamente, turma, o A ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Se você coloca que o A vale zero, existe a possibilidade de você anular isso daqui tudo. E se você anula o ax ao quadrado, você concorda que o bx mais c é uma equação do primeiro grau? Ponto. Por que é uma equação do segundo grau? Porque o 2, turma, é o maior expoente. Tranquilo? Por que é uma equação do primeiro grau? Se você perceber aqui, ó, nesse exemplo, o maior expoente da variável é 1. Mas não precisa escrever, né? No caso, não precisa ficar colocando 1 ali. A gente já subentende que vale 1. Tranquilo? Essas são as características principais. Quando você se depara com a equação do primeiro grau, turma, a primeira coisa que você precisa saber, tá? É essa daqui, ó. Identificar as constantes. Até porque é partindo das constantes que a gente vai encontrar o valor de delta e o valor de Bhaskara. Tranquilo? Então, eu preciso saber olhar a equação do segundo grau e enxergar ali, ó, quem é A, quem é B, quem é C. Beleza? Bom,
Exemplo, menos x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Beleza. Primeiro passo. Quem é A? Menos 1. Ué, peraí, mas eu não estou vendo quem está multiplicando ali o A. Quem está multiplicando o x ao quadrado. Turma, quando você não tem algo que está multiplicando a letra, lembra que é 1, tá? Então é a mesma coisa de você escrever aqui, ó, menos 1x. Mas não tem necessidade, tá? Então fica menos x ao quadrado. Quem é o B? Menos 3. Por que eu estou colocando negativo? Porque você precisa lembrar, turma, de obrigatoriamente carregar o sinal, tá? Então, se você tem um negativo, carrega o sinal. Quem é o C? 2. Show de bola? C igual a 2. Pega um outro exemplo. Menos 4 terços de x ao quadrado mais 3x igual a zero. É uma equação do segundo grau? É, porque de fato quem vai considerar é o maior expoente da variável, que é 2, tá? Então, nesse exemplo aqui, quem é o A? Menos 4 terços. Quem é o B? 3. Quem é o C? Aí você vai falar, ué, Ian, não tem. Não tem. Visivelmente. Mas ele existe, porque ele é zero. Percebe que se eu colocar aqui um mais zero, não vai mudar nada? Não vai. Então, o C, ele continua sendo zero. Tranquilo? Eu poderia escrever também, turma, isso é muito comum em alguns exemplos, antes da gente ir para a Bhaskara. Por exemplo, assim, ó, menos 4 terços de x ao quadrado, pode ser positivo também, tá? Não tem problema. Mais 3 igual a zero. Aí você vai falar assim, bom, o A é menos 4 terços. O B, Ian, não estou enxergando o B, porque o B é aquilo que multiplica a variável. Beleza. Eu poderia, turma, reescrever essa equação do segundo grau dessa forma. Ó. Menos 4 terços de x ao quadrado mais 0x mais 3 igual a zero. Muda alguma coisa? Não, porque 0 vezes x é zero. Então, eu não preciso escrever dessa forma, porque eu sei que vai dar zero. Então, eu retiro ele. Aqui o A, menos 4 terços, porém o B tem que ser zero. E o C, 3. Tranquilo? Saibam identificar as constantes. Segundo passo. Uma vez que você enxerga as constantes, turma, você precisa calcular delta, tá? Dependendo da banca, é claro que a gente está na PMMG, mas eu falo assim, né? Enquanto concurseiro, você precisa relembrar disso daí. Isso aqui recebe outro nome. Tem enunciados que citam discriminante. Discriminante. Mas o discriminante é o próprio delta. Show de bola? Quem é delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Lembrando que B, A e C são as constantes reais. Tranquilo? Encontrado o valor de delta, você vai encontrar as raízes. Ó, terceiro passo. Encontrar as raízes. Turma, quando eu falo encontrar as raízes, eu quero que você entenda que raízes é a mesma coisa que soluções da sua equação. É porque a raiz de uma equação é aquele valor em que torna toda a equação nula. Então tem essa finalidade, tá? Fica de olho nisso daí. Nesse caso, turma, para você encontrar essas soluções, você vai partir daqui, ó.
x1 e x2, x' x duas linhas, é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Tranquilo? Lembrando, turminha, que o fato de ser do segundo grau significa falar que você vai ter duas soluções. Puxa na sua memória aí, oitava série, nono ano, que você sempre calculou um x', x duas linhas, um x1 e um x2. É isso aqui. Porque o seu x1, que é a primeira solução, é quando você percorre o caminho da soma. Então vai ficar assim, ó, menos b mais raiz de delta dividido por 2a. Quem é o x2? É quando você percorre, turma, o caminho da subtração. Então vai ficar menos b menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. É o caminho da subtração, tá? Então você tem dois valores, você percorre o caminho da soma, percorre o caminho da subtração. Na prática, porque agora a gente está falando letra, delta, letra. Na prática fica assim, ó, e aí a gente vai para o exemplo. Observe. X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Primeira coisa, é uma equação do segundo grau? É. Por que que é? Porque o 2 é o maior expoente. E identificado isso, você vai perceber que o valor de A é 1, o valor de B é menos 3 e o valor de C é igual a 2. Ponto. Identificado as constantes, você vai calcular delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta. Turma, no lugar do B, você vai literalmente substituir isso daqui, ó. Por isso que a gente aconselha encontrar as constantes antes. Porque você vai pegar esse menos 3 e vai elevar ao quadrado. Menos 4, que é da equação. Isso aqui, ó, turma, é fixo. Tá? Quem é A? 1. Quem é C? 2. Show de bola? Delta. Base negativa elevado a expoente par, fica positivo. Não é mais 6. Lembra que você não está multiplicando por 2. Você está elevando a 2. Menos 3 vezes menos 3, 9. Turma, só que você não vai fazer 9 menos 4, não. Beleza? Porque você tem aqui, ó, uma multiplicação. Então, você precisa priorizar essa multiplicação. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 2, menos 8. Então, você vem aqui e subtrai do 9, menos 8. Delta deu igual a 1. Ponto. Feito o valor de delta, você vai encontrar, de fato, as soluções. Vem de onde? Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Substituindo menos. E outro detalhe, esse menos aqui, turma, ele é fixo no seguinte aspecto da fórmula, tá? Porque uma vez que você tem um b que é negativo e esse menos é fixo, você vai colocar o menos porque é da fórmula, abre parênteses, menos o valor. Aí aqui você precisa fazer um jogo de sinal, ponto, tá? Então, o meu b é menos 3, correto? Correto. Menos 3. Mais ou menos raiz quadrada de 1 dividido por 2 vezes a. Feito os valores, a gente consegue simplificar mais ainda.
Porque você olha aqui, ó, menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais 3. Mais ou menos. Raiz quadrada de 1. Ai, eu não lembro como faz raiz quadrada. Em números mais baixos, turma, é você pensar assim, ó. Qual número multiplicado por ele mesmo dá aquele resultado ali de dentro? Qual número multiplicado por 1 dá 1? 1. Dividido por 2A, que é 2 vezes 1, que é 2. Tranquilo? Bom. Lembra que a gente vai percorrer o caminho da soma e o caminho da subtração. Então, ó, a primeira solução, o x1, o x', 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. Caminho da subtração, 3 menos 1, 2, dividido por 2, 1. Nesse caso, turma, a solução da sua equação são os números 1 e 2. Isso aqui, ó, é a representação de um conjunto solução. Dependendo da situação, o enunciado ele vai trazer isso daí para você. Tranquilo? Como alternativa. S, abre parênteses, né? Abre chaves, 1 e 2, normalmente em ordem crescente. Show de bola? Olha que interessante agora. Vamos lá. Eu vou colocar o resultado direto, porque você vai acompanhar depois. Pode fazer na calculadora, tá? Definem-se números amigos quadráticos como sendo dois números, tais que a soma dos algarismos do quadrado de um deles é igual ao outro, e vice-versa. Considerando a maior solução da equação, tal, seu número amigo quadrático será quanto? É só a primeira coisa. Você vai ter que identificar as constantes, tá? Porque você precisa encontrar a maior solução. Então, quem é o A? 2. Quem é o B? Menos 25. Quem é o C? Menos 13. Feito isso, você vai calcular o quê? Delta. B ao quadrado menos 4AC. Delta, você vai pegar, ó, menos 25 ao quadrado, não é mais 50. É menos 25 vezes menos 25. Tranquilo? 625. Menos 4 vezes A vezes C. Uma vez que você calcula delta, isso aqui vai dar um valor de 729. Pode fazer aí 625 mais, porque tem um jogo de sinal aqui, ó, mais 104, 729. Próximo passo, calcular Bhaskara, que é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Você vai colocar, ó, menos 25 mais ou menos raiz quadrada de 729 dividido por 2A. Ian, eu não lembro como que calcula raiz quadrada de número muito grande. Aí, turma, você vai fatorar o número. Você vai pegar 729 e vai começar a dividir. Você vai perceber que vai dar isso aqui, ó. 729 por 3, 243. Por 3, 81. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Como é uma raiz quadrada, você vai agrupar de 2 em 2, ó. Esse 729 é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Como o seu índice é 2, mesmo que eu não escreva nada, você corta o expoente 2. Por isso que você agrupa de 2 em 2. Então, 3 vezes 3 vezes 3, 27. Pode fazer na calculadora, que esse resultado vai dar 27. Vai ficar assim, ó. Jogo de sinal, menos com menos, mais. Mais ou menos 27 dividido por 4. Feito isso, ficou fácil, porque agora você precisa percorrer o caminho da soma e o caminho da subtração. Turma, o caminho da soma dá 13, o caminho da subtração, menos 2 quartos. Só que ele quer o amigo quadrático de 13.
Agora, olha que chato que a questão trouxe. Alternativa C, 13. Mas não é o 13 que você vai marcar, porque o 13 é a maior solução. Eu quero o número amigo quadrático de 13. Como que você encontra? Pega o 13, eleva ao quadrado. Beleza? Elevou ao quadrado, 169. A soma dos algarismos do quadrado será igual ao amigo quadrático. 6 mais 1 mais 9, 16. Se você pegar o 16, turma, e elevar ao quadrado, olha que interessante. Dá 256. A soma dos algarismos do quadrado de 16 dá 13, que é o outro amigo quadrático dele. E vice-versa, tá? Se você pensar dessa forma aí. Show de bola? Pessoal, eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado desse conteúdo. É praticar, tá? A dificuldade é interpretar, não é a resolução. E como que você interpreta melhor fazendo mais questões. Não entendeu muitas questões? Vai para o gabarito e assim você consegue melhorar o seu resultado. Show de bola, pessoal? Espero que você tenha entendido. Segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Fiquem com Deus e até nossa próxima aula. Fui!